Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, da história do esporte das atividades físicas. É de Ronald Muller, da editora Ibrasa, Livros que Constroem, né? Mostra a obra aqui. Este livro traça um panorama das atividades físicas e do esporte desde os primórdios dos Jogos Olímpicos até os dias de hoje. Mostra fatos e acontecimentos do mundo esportivo e a influência destes fatos no desenvolvimento histórico das atividades físicas e do esporte. A história do esporte e das atividades físicas é tão antiga quanto a própria humanidade. Todas as civilizações antigas e atuais possuíram e possuem registros sobre jogos, brincadeiras e atividades físicas das mais variadas formas. Com o passar dos séculos, certas atividades foram esquecidas, outras criadas e algumas aperfeiçoadas. Atualmente, os registros sobre esportes, jogos e competições são tantos que poderiam encher uma biblioteca. E a cada ano, o volume de informações cresce rapidamente. Este livro tem como objetivo mostrar fatos e acontecimentos marcantes e importantes e como estes fatos do mundo esportivo tiveram influência no desenvolvimento histórico das atividades físicas e do esporte. Ronald Muller traça um panorama das atividades físicas e do esporte desde os primórdios dos Jogos Olímpicos até os dias de hoje. Quem é o Ronald Muller? Ele é professor de Educação Física da UGF, pós-graduado em Educação e Reeducação Psicomotora pela UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Universidade. Terapeuta holístico, autor do livro Terapias Holísticas no Esporte, editora Ibrasa, professor e coordenador de Educação Física na Escola Alemã Corcovado do Rio de Janeiro, né? Em todas as cidades gregas existiam jogos que eram celebrados periodicamente. Os mais importantes eram, além dos Jogos Olímpicos, os Jogos Píticos, realizados em Delfos de 4 em 4 anos em honra de Apolo, os Jogos Istmicos, realizados em Corinto de 2 em 2 anos em razão de um jogo fúnebre instituído pelo rei Sísifos, os Jogos Nemeus, realizados na Nemeia de 2 em 2 anos. Os primeiros Jogos Olímpicos a serem registrados em 776 a.C. consistiam apenas de uma prova, uma corrida simples chamada de estádio, de 192,27 metros. Né? Com o passar dos anos, várias outras provas foram sendo incluídas, tais como o diaulos, duplo estádio, os udólicos, corrida de longa distância de 4.608 metros, a luta, o pentatlo, estádio, lançamento de disco e dardo, salto em distância e luta. Mais tarde ainda entraram o pugilato e as corridas de bigas e o pancrácio, uma espécie de luta livre muito violenta. Posteriormente também havia concursos juvenis e artísticos e a temida corrida armada, o oplitodromos. Nunca eram realizadas mais de 14 competições. Quando já eram disputadas várias provas, o programa se organizava mais ou menos da seguinte forma. No primeiro dia havia abertura, o juramento dos atletas, juízes, familiares e treinadores e as competições juvenis, corridas, lutas e pugilato. No segundo dia aconteceram as provas hípicas, corridas de bicas e cavalos e o pentatlo dos homens. No terceiro dia, a parte da manhã era dedicada ao culto e ao sacrifício de 100 touros a Zeus, e na parte da tarde eram realizadas as provas de corridas. No quarto dia realizavam-se as provas de lutas, o pugilato e o pancrácio, e a corrida armada. No quinto dia eram realizadas as premiações e a festa de encerramento. Os vencedores recebiam um ramo de oliveira e, em alguns casos, eram esculpidos bustos ou estátuas de mármore, e essas eram financiadas para sua cidade natal. Eles também recebiam recompensas materiais em sociedades como isenção de impostos, alimentação gratuita, ânforas de óleo ou até ovelhas e outros animais. A história dos Jogos Olímpicos da Antiguidade pode ser dividida em 5 partes. A primeira parte engloba o período do século XV a.C. ao século VIII a.C. Aqui encontramos as origens dos jogos envoltas em lendas e mitos. Olímpia é um dos locais mais antigos onde eram realizados jogos fúnebres e outras festas. Havia corridas, lutas, corridas de cavalo e de carruagens. No período de 776 a 472 a.C., os jogos adquirem em relação às provas o seu formato final. O período de 472 a 400 é considerado a idade de ouro dos Jogos Olímpicos. A duração dos jogos é fixada em 5 dias e, devido ao volume e diversidade de pessoas que ali se encontram, passa a ser considerado como uma festa pan-helênica. Nesta época, o escultor Fídias construiu uma magnífica estátua de Zeus, hoje considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O próprio período de mais de 700 anos, de 400 a.C. a 338 d.C., pode somente ser denominado de época de prata. As várias guerras e conflitos entre as cidades gregas e a invasão pelos persas enfraquecem os gregos continentais de tal modo que estes são cada vez menos vitoriosos.
Atletas das colônias africanas, italianas e asiáticas são coroados vitoriosos com mais frequência. A partir de 338 d.C. não existe mais independência política grega, que se torna inicialmente província da Macedônia e depois de Roma. Os jogos perdem a conotação religiosa e nacionalista, e agora atletas profissionais dominam as competições. Desde o início da contagem dos Jogos Olímpicos, em 776 a.C., foi proibida, sob pena de morte, a presença de mulheres na plateia. As mulheres tinham seus próprios jogos, as ereias, que eram disputadas antes ou depois dos jogos. A organização e condução eram feitas exclusivamente por mulheres e só havia provas de corrida. A vencedora recebia uma coroa de oliveira. A prova do pentatlo, incluída a partir de 708 a.C., exigia dos atletas resistência, força e agilidade. Eram considerados os melhores e mais bonitos corpos atléticos. A competição começava com a prova de lançamento de disco. Os juízes selecionavam 3 discos de peso de 4 a 5 kg e tamanho, diâmetro de 17 a 32 centímetros. Iguais, né? Cada atleta lançava 3 vezes e contava-se a maior distância. Não havia medições. Depois passavam para o salto em distância, que era realizado sem corrida, e os atletas seguravam pesos de 1,5 a 4,5 kg nas mãos. A próxima prova era o lançamento do dardo, também realizado sem corrida, e o objetivo não era a maior distância possível, sim a precisão em acertar um escudo. Seguia-se a corrida de estádio e depois a luta, na qual era vencedor aquele que derrubasse o oponente 3 vezes. Por volta de 780 a.C., a luta era um dos esportes mais populares e fazia parte da educação de todos os homens jovens. Esta luta provavelmente não tem nada em comum com a atual luta estilo greco-romano. Não existiam divisões por peso, os lutadores combatiam nus e parados, e aquele que caísse no chão perderia. Para os espartanos, as lutas se tornaram um problema, pois eles tinham fama de serem invencíveis, e uma derrota ou uma desistência esportiva não era aceitável. As corridas e os lançamentos ainda eram tolerados, né? O pugilato e o pancrácio, porém, exigiam a derrota física ou a desistência de um dos combatentes. Isto era impensável para o espartano. O pancrácio era particularmente violento, pois o combate continuava no chão e valia quase tudo. Golpes mortais propositais eram proibidos, mas em algumas ocasiões um dos lutadores morria e a penalidade não era muito severa. Os gregos gostavam deste esporte, pois os combatentes o faziam honrando os deuses. É como o UFC de hoje, né, da época. Por volta de... mas quase sem regras, né? Por volta de 600 a.C., os espartanos jogavam um jogo com bola denominado esfairomáquia. Considerava-se uma prova de virilidade participar deste jogo, algo que todo espartano tinha que fazer antes de completar 30 anos. O jogo era praticado no estádio e todo aquele que quebrava as regras era chicoteado. Um dos mais famosos atletas da antiguidade foi o lutador Milon de Crotona, uma cidade do sul da Itália. Sua primeira vitória aconteceu em 540 a.C., na luta dos jovens. No período de 532 a 516 a.C., ele ainda se sagrou mais 5 vezes campeão em Olímpia e tinha vencido 6 vezes os Jogos Píticos, 10 vezes os Jogos Istmicos e 9 vezes os Jogos Nemeus. Isso é um pouquinho da história do esporte, né? Na Grécia Antiga, das Olimpíadas, né? Dos Jogos Olímpicos. Além dos Jogos Olímpicos, os Píticos, os Istmicos e os Nemeus, né? Hasta la vista, babies, e até a próxima.